Querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais uma dica para melhorar as nossas classes da Escola Dominical. Hoje vamos falar sobre métodos de ensino. Em verdade, porque vamos trabalhar em muitos métodos, vamos dividir esta dica em dois. E a dica do número 4, portanto, trata-se de métodos de ensino. Desde já eu vou pedir para você usar os comentários abaixo para comentar sobre essas classes, se tem sido abençoado, se tem gostado, mas sobremaneira, se você tiver alguma dúvida, por favor, poste aqui para que quando terminarmos esta série, nós vamos marcar uma live para eu estar respondendo às suas perguntas. E eu não vou estar sozinha. Vou trazer comigo a missionária Vânia da Silva, professora também de escola dominical veterana, com experiência inclusive em outros países, que vai estar juntinho comigo para esclarecer suas dúvidas, para nós conversarmos juntos no fim desta série de dicas para os professores. Vamos à dica de hoje, métodos de ensino. Método número 1, vamos falar do método expositivo. Que é isso, irmã? É só falar. Ele deve ser usado em todas as classes. Nenhuma classe o professor pode não falar. No entanto, ele deve ser usado em conjunção com outro. Não é o ideal e você sabe bem disso. Quando a gente senta para escutar uma classe que o professor está só falando, às vezes dá sono. Então, que nós possamos aprender nesta dica de hoje e da próxima acerca dos métodos de ensino para complementar a nossa classe com outros métodos. Vamos ao número 2? Sim, métodos de pergunta e resposta. Primeira coisa que faz este método importante é que ele ajuda a acordar o cérebro das pessoas. Quando você propõe uma pergunta, naquela mesma hora eles têm que acordar para pensar na sua resposta. Portanto, quando você faz uma pergunta à sua classe, você pode fazer algo proposital, ou seja, preparado antes na sua classe. Isso seria muito próprio se você for fazer uma pergunta, por exemplo, no começo da lição. Começar a sua classe dizendo: irmãos, o que vocês acham disso ou o que significa aquilo? Então, para começar a sua lição. Ou, por exemplo, no caminhar da lição, ao começar um novo tópico, você pode já ter planejado na sua preparação da sua classe fazer uma pergunta para começar aquele próximo tópico. Também a pergunta pode ser usada como uma arma do professor. Como assim, irmãos? Para usá-la como arma, ou seja, para te ajudar no decorrer da classe, a primeira coisa você deve cuidar de que sejam perguntas interessantes. Porque se a sua pergunta, você está precisando acordar o pessoal, e a sua pergunta não for de nada interessante, do interesse de ninguém, você vai provocar mais melancolia do que interesse. Segunda coisa, você deve animá-los a responder, como que o segmento da classe dependesse de que eles respondam. Então fala: vamos lá, gente, então, e aí? Como é que é? Tem resposta? Alguém tem alguma ideia? Então, tudo isso ajuda a animar as pessoas a responderem, como quem diz: ah, meu Deus, vamos responder alguma coisa para essa professora seguir adiante a sua lição. Esteja pronto, meus irmãos, caso este método não funcione. Faço entre parênteses. Geralmente funciona. 99% funciona, mas esteja psicologicamente preparado para que não funcione. Ninguém responde. Então, por exemplo, se não funcionar, ou seja, a coisa ficou enredada, ninguém respondeu, o pessoal não está, interessado naquilo que foi perguntado por qualquer razão, então entregue a sua resposta sucintamente e siga a sua lição. E no seu coração peça ao Senhor: dá-me vitória, Senhor, ajuda para que o resto dessa classe seja de bênção para cada um de nós. Amém? Ora, vamos dar aqui alguns exemplos de perguntas que você pode fazer na classe. Pode perguntar: o que você entende sobre este versículo? É um tipo de pergunta. Outro: o que significa graça no contexto bíblico? Outra pergunta. Por exemplo, vamos tentar resumir o caminho da salvação. O que a pessoa tem que fazer para ser salva?
Essa é uma boa pergunta para você usar o quadro e enquanto os alunos vão dando a sua opinião sobre este processo da salvação, o que tem que ser primeiro, o que tem que ser depois, o que faz parte disso, você pode inclusive estar escrevendo no quadro e assim caminhando com a lição. Vamos seguir acerca do porquê do método de perguntas e respostas. Este método, ele ajuda a engajar com a lição. Ele é excelente para descobrir o que os alunos conhecem ou não. Uma das coisas que eu tenho experimentado neste tempo como professora é que às vezes as pessoas estão lá, sim, e pela carinha deles você diz, meu Deus, estão sabendo mais do que eu. Mas é tão simples descobrir, basta a gente fazer uma pergunta e de repente todo mundo fica... E você sabe exatamente, professor, professora, aquilo que o seu aluno conhece ou não. Este método de perguntas e respostas também é muito próprio para verificar o conteúdo que foi aprendido. Se você ensinou sobre alguma coisa, vamos dizer que seja esta classe sobre o plano da salvação, e você falou sobre este processo, você pode apagar o quadro e fazer uma pergunta. Então, será que a gente se lembra qual é o processo da salvação ou qual é o plano da salvação? E vamos ver se eles lembram ou se entenderam ou se memorizaram isso também. Quando você fizer perguntas e respostas, ou melhor dizendo, as perguntas, você deve propor inicialmente a toda a classe. Espere respostas individuais, mas não force ninguém. Assegure-se que você dê tempo para as pessoas pensarem antes de você pressionar para eles responderem. Tenha um tom amistoso, gerencie com sabedoria, porque alguns têm problema de se sentir desconfortável por ser vítima de uma pergunta direta. Por isso eu digo, pergunte para a classe, ainda que com certeza serão respostas individuais, mas você deve, pelo menos a princípio, propor para toda a classe. Depois, se você chegar a nomear alguém, passe rápido de um ao outro. Será que o irmão João gostaria de responder? Logo você diga, ou seria a Fátima, ou será o Pedro. E assim você passou rápido um de outro e ninguém se sentiu incomodado naquela realidade. Se por acaso ninguém responder, então responda você. Se a resposta do aluno for correta, parabenize o aluno, aquele que respondeu. E se a resposta for errada? Use palavras brandas. Não é bem por aí. Quase lá, mas é isso aqui. Então, que Deus te dê sabedoria para usar aquilo que eu coloquei de onde você ensina, palavras brandas, respeitando aquele que foi corajoso o suficiente para dar a sua resposta, mas possa, por acaso, não ter acertado nela. Depois desta resposta, seja um lado como ou outro, dê a sua resposta definitiva. E por isso, irmãos, com certeza, tenha resposta para suas perguntas antes de formular a pergunta para a classe. Parece óbvio, mas às vezes não é. Use este método uma ou duas vezes por cada classe, não mais. Como esse método pode ser mal aplicado? Se você usar muitas vezes, não vai ser tão efetivo. Se as perguntas forem fora do nível da classe, tampouco. E se as perguntas não forem interessantes, também este método falhará. Ficamos aqui por hoje, neste princípio de métodos de ensino. O primeiro método, somente falar o expositivo, e o segundo método de perguntas e respostas. Que Deus abençoe os irmãos. Deixe o like se você gostou desse vídeo. Siga esta série de dicas. Comente lá embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever, ativar a notificação e cada classe que sair vai ser notificado. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.